Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Só fazer um comentário que deixar claro que eu sou responsável pela Asset do Bradesco. A Asset faz gestão de fundo de investimento e não do banco. Portanto, o crédito bancário, o crédito que a Asset compra ou vende, faz parte do portfólio dos nossos clientes e não de banco. Apesar do título de crédito eventualmente ser o mesmo. A Bran, como a gente chama, a Bradesco Asset Management, a gente tem 70 bi em crédito dentro do portfólio. O portfólio total é de praticamente 400 bilhões de reais, 70 bi em crédito, sendo 14 em corporativo, ou seja, 20% do total de crédito a gente tem em corporativo. Em 2010, nós tínhamos 10% da carteira de crédito era corporativo e nós tivemos vou dizer que era uma meta, porque essa coisa não dá para determinar como meta, mas a gente queria aumentar o corporativo no bolo total, porque parecia que era um movimento interessante, tanto para crédito no Brasil, como para a gente melhorar a rentabilidade das carteiras. E fizemos esse esforço, chegamos a 25% da carteira total de crédito em corporativo, que foi em meados de 2013, provavelmente. Hoje a carteira corporativa caiu para 20%, e muito disso tem a ver aí com o professor falou, o crédito está crescendo agora em torno de 6%, crédito livre acho que uns 4% ao ano, né? Bem abaixo da inflação, bem abaixo da taxa de juros. Então, mas nesses 5 anos, o que aconteceu? O mercado de capitais andou bastante no Brasil, teve um grande impulso para crédito. As alternativas de risco de mercado, digamos assim, eram alternativas inadequadas para os investidores. Então, os investidores, com aversão a risco, caminharam para uma posição mais conservadora, que é basicamente título público, em CDI e Selic, mas com um pequeno enhancement de crédito privado, que sempre foi visto como uma operação de baixo risco, porque tem baixa volatilidade, baixo nível de default. Então, as carteiras foram agregadas, né? A gente agregou um pouco de rentabilidade comprando crédito privado, e virou até, para dizer a verdade, assim, um pouco de modismo. A gente brincava, falava, o pessoal gosta de crédito, não tem risco, né? Porque parecia que não tinha risco, nunca deu problema. Então, teve um crescimento muito grande, teve até, assim, nós fizemos alguns movimentos na indústria para limitar a capacidade de fundos de investimento carregarem um pedaço muito grande em crédito privado, porque a gente imaginava que, numa eventual crise, poderia a porta de saída ser pequena. Então, a indústria se preparou para isso, mas o que aconteceu nesse 2012, 13, 14? Grande fluxo de recursos compradores de crédito, através de fundos de investimento, pessoa física, concorrência com os isentos, as LCs, CRIs, CRAs e também as debêntures incentivadas, que apesar do prazo mais longo e do risco muito maior das LCs, também foi colocada no mesmo balde. Então, muita pessoa física comprou debênture de 12 anos de um projeto de infraestrutura, com uma taxa de retorno parecido com os outros isentos. Então, isso arrastou o preço do crédito privado nesse período de 12 a 14 para baixo, né? Então, afastando um pouco o interesse de gestores profissionais como a gente e de grandes investidores, mas trouxe o preço para baixo do AAA, né? E o que aconteceu? O outro risco, você vê que o gráfico que o senhor mostrou, mostra que AAA, AA é a mesma coisa, a diferença é mínima. Mas não é porque eles acessam o mercado, é porque o single A não acessa o mercado, porque nesse nível de taxa ele não acessa. E é assim, você vai comprar um AAA a CDI mais 1, que o mercado estava comprando lá em 2012, 2014, CDI mais 0,80, é uma taxa muito baixa, muito pressionada, mas enfim tinha fluxo, sabe como é que é essa história, né? Você vai caminhando. E aí os outros era CDI mais 4, 5. A diferença ficava tão grande que dava uma impressão. Então, esse mercado foi desaparecendo. Hoje você não tem mercado para single A. Já não tinha em 2012, 2014. Enfim, então, com esse movimento agora, esse novo momento que a gente está passando, com taxa de juros real baixa, né? Quer dizer, apesar da taxa de juros nominal ser alta, o problema é que a deterioração das contas das empresas, que o professor também mostrou, né? A taxa de juros real é baixa, até assim, isso até impulsiona novamente a inflação, né? Então, mas as empresas estão realmente num cenário complicado. Mas as grandes empresas conseguem ainda acessar mercado. Só o que está acontecendo, que está dando uma paralisia, é que as grandes empresas hoje não têm mais o mesmo custo que tinha naquele período de grande fluxo,
E também as condições que o mercado de capitais exige, hoje elas são maiores do que era 2, 3 anos atrás. Então, eu diria que o mercado de capitais hoje, fundos de investimento e grandes emissores, estão discutindo um pouco a relação. O mercado de capitais, deixa eu deixar claro um pouquinho, o mercado de capitais ele dá dinheiro mais barato para o devedor, para o emissor de papel, do que o crédito bancário. Em geral, é mais barato. Por quê? Ele é mais barato e não pede garantia, mas ele pede covenant. Assim, você tem que limitar. O que você quer fazer com esse dinheiro? O que você vai fazer? Ah, vou investir. Quanto você vai ter de dívida EBITDA? Ah, vou ter 3% de dívida EBITDA. Nunca vai passar? Nunca vai. Então, se passar de 3%, a operação é vencimento antecipado, ou vai para uma assembleia, ou muda o custo, ou tem penalidade. E assim, então, o jogo é um jogo aberto, parecido com a conversa que a gente ouviu aqui no painel anterior do Private Equity, né? Então, a conversa tem que ser uma conversa séria. E aí, muitos devedores, emissores de papel, quando estouram esses covenants e vão negociar com o mercado de capitais, acham o mercado de capitais muito rígido, mas não é mesmo, o mercado de capitais é diluído, o investimento, então é difícil renegociar. Então, para você acessar o mercado de capitais, faça investimento em governança, faça em transparência, pensa bem o que quer fazer, onde você vai estar com a empresa lá para acessar o mercado, que tem um pool mais barato, é um dinheiro mais barato, mas sem garantia também, eventualmente até o prazo mais longo, mas precisa governança, transparência, eventualmente rating externo, auditoria externa, precisa sim estar com a casa mais arrumada. Partes relacionadas, que foi um tema que eu acho que não falou aqui no painel anterior, mas é uma questão muito relevante, né? Não dá para dentro da empresa, você tem lá o avião, o helicóptero, o lazer misturado, esse negócio vai complicando, então essa coisa tem que ser arrumada. Então, para empresas small e middle, eu acho que assim, para acessar o mercado, olha a governança, se prepara para acessar o mercado de dívida e, posteriormente, para abrir equity ou para abrir o capital. E também tem um outro tipo de operação no mercado, que são operações estruturadas, para operações um pouco menores, tipo FDIC, que você pode colocar lá os recebíveis, não dilui um pouco o risco, também é uma boa porta de entrada. Eu vou parar por aqui, professor, depois, por caso, a gente continua. Qual é o seu entendimento sobre o processo de securitização de créditos no atual cenário econômico nacional, da TMF Group? Securitização de crédito. Eu acho que é um pouco na linha do que o professor falou agora. Eu acho que a gente tem alternativas para isso, sim. Essa indústria parou um pouco no Brasil, porque a CVM fez uma mudança em 2014, se não me engano, mudou lá, vou chutar 539, não lembro qual é o número, né? Mas, enfim, aí o mercado de FDIC parou, mas agora o mercado está pronto para crescer novamente, ele está preparado, só que a gente pegou essa crise, então a gente não ouve mais falar de FDIC, mas é um mercado que já está crescendo. Securitização é bom, porque você dilui o risco, se você ficar com o risco do sacado, então aí uma empresa, o credor não fica diretamente com o risco do emissor, ele fica com o risco diluído. Eu acho que é uma alternativa, como você acabou de falar, é uma alternativa que tem que ser explorada. As grandes gestoras de fundos têm investido em operações sem rating. A indústria de fundos é maior do que todo o PIB brasileiro. Como estimular mais a parcela do crédito corporativo? De algum modo, isso aqui tem muito a ver com aquilo que o Lagrace comentou logo de início. Se você puder fazer o comentário. Não é maior que o PIB, não, né? PIB é 3 tri contra... Ainda não. Ainda não, né? Vamos ver, por enquanto, não. Mas é natural a indústria de fundos ser muito grande, ser comparada à PIB mesmo. Isso é natural, acho que tem bastante espaço para a indústria crescer. Desculpa, qual era o ponto mesmo? Não, ele está perguntando. O rating. Vocês estão... A gente pode comprar, vê bem, a Bran tem 730 fundos, então, assim, 730 perfis de investidor diferentes. Alguns são condominiais, outros são exclusivos. Então, você tem investidor que aceita comprar crédito sem rating, tem investidor que não aceita. Então, quando você chega com um investimento sem rating, você diminui o tamanho da piscina de investidor. Mas tem. Em geral, as operações sem rating que a gente tem na carteira são de créditos melhores ainda do que a média. Então, é um grande emissor, ele fala, eu não vou gastar dinheiro com rating aqui, você já me conhece, todo mundo me conhece, é todo aberto, eu tenho ação listada, eu não vou fazer rating para emissão, não. Agora, sem rating de operações menores, aí é raro. Então, assim, o pote é menor
e é mais difícil de avaliar, né? Então, assim, o professor falou da 476 no começo da exposição aqui. Você vê como essa indústria de mercado de capitais no Brasil é nova e ainda tem muito espaço para crescer. A 476 é 2008, 2009. As LFs, que revolucionaram o crédito do sistema bancário, também é de 2009. Por sinal, as duas nasceram na Ambima. Na Ambima, na Ambid, na Andima, não sei como é que era na época, mas na antiga Ambima. E agora, a 476 ela se difundiu tanto que nós, como gestores, como comprador de papel, qual é o problema que a gente vocalizou um pouco? As operações 476 estão vindo com tão pouca informação que está dando tanto trabalho para a gente avaliar que eu prefiro que você faça uma 400, né, que demora mais, mas você me dá todo o dado. Então, assim, eu acho que a indústria, nesses anos, uma indústria nova, ela passou por um período de grande influxo, assim, que a gente deixou de lado algumas precauções que a gente devia ter tido. Então, é por isso que a gente está passando por um percalço agora. Liquidez do mercado secundário é fundamental. Tem gente que brinca assim, mercado primário só existe se tiver o secundário, né? Você só compra se você puder vender. Mas há 2 anos atrás, todos os eventos que eu participava, o pessoal falava, os grandes gestores compram papel e não vende. Por que eu vou vender? Eu comprei um papel, o papel é meu, eu vou vender. Por que eu vou vender? Eu vou vender se eu precisar vender, se o meu investidor quiser vender. Se eu, como gestor profissional, achar que é bom para o meu investidor vender. Eu fiz uma análise de 10 anos, comprei o papel de 10 anos, e o papel está bom, fica lá comigo, né? O que eu falo, o mercado secundário precisa funcionar com... Eu compro papel de 10 anos, depois de 5 anos eu vendo esse para alguém que tem um perfil de mais médio prazo e compro outro de 10 anos. Isso que para mim é o mercado secundário que funciona. Só que hoje nós estamos no outro ponto, né? Hoje, assim, se alguém quiser comprar papel, pode ligar lá para a gente agora, que agora a gente... Agora tem mais vendedor do que comprador, né?